Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bom dia. Hoje é dia 20 de março de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma sustentação oral, a patrona doutora Hilda está presente, o processo é da Lins Agro Industrial. Doutora Hilda, eu já adianto que eu estou acatando o pedido de nulidade feito pela recorrente e abro a palavra à senhora, por favor. Doutora Hilda. Cortou um pouquinho, presidente, não deu para entender o final da sua frase. Tá ruim? Eu vou tentar falar mais alto. Está picotado ou a voz está muito baixa? Está picotado. É problema da internet. Se falar um pouquinho devagar, vai bem. É. Doutora Hilda, por favor. Doutor Domar, bom dia, presidente, bom dia aos demais juízes. Como o senhor adiantou que está anulando a decisão, e esse é um dos pedidos do nosso recurso, né? Então, havendo a concordância dos demais juízes, eu reitero esse pedido e dou por satisfeito a minha fala. Perfeito. Muito obrigada. Realmente eu estou anulando. Eu já adiantei o voto para a Câmara e os juízes já também adiantaram que vão me acompanhar. Deixa eu só juntar o voto. Muito bem, o voto já foi juntado. Em discussão, doutora Mara, algum questionamento à patrona? Não. Não, nenhum. Não. Acho que os demais também não têm. Doutor Gil, o senhor tem algum questionamento à patrona? Não, né? Nenhum questionamento, senhor presidente. Perfeito. Então, meu voto ele é objetivo. Vamos lá, vamos direto. Por razão recorrente, quando pede a nulidade da decisão agora, por não se encontrar fundamentada na forma exigida pelo artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que transcrevo. Apesar da decisão agora estampar considerável base de conhecimento teórico do seu subscritor, versada em 23 folhas, não prima pela clareza habitual, sendo em sua maior parte constituída de meras repetições de trechos de manifestações da autuada e da autoridade fiscal atuante, com conclusões genéricas, vagas e, abre aspas, que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, fecho aspas, como bem apontado pelo recorrente, sem exposição clara e objetiva dos motivos que a levaram às conclusões a que chegou em seus pontos decisórios, o que compromete o entendimento do seu alcance e conteúdo, incorrendo em falta de motivação, portanto. Não bastasse isso, não se viu na decisão a devido à análise das provas trazidas pelo então defendente, vez que se limitou a asseverar a folha 484 que o contribuinte não apresentou provas da destinação da mercadoria. Preferiu, ao contrário, alegar que essa atribuição é do fisco. Nada mais. Assim como não se viu enfrentamento objetivo fundamentado das razões defensórias trazidas como se de mérito fossem. Tais omissões agridem o princípio do contraditório, tal, setor jurisprudência, doutrina, etc. E, por fim, eu anulo a decisão ACOR para que outra seja proferida. Em discussão.
Doutora Mara. Acompanho, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo. Desculpa, é que a minha câmera está indo e vindo. Acompanho o Doutor Paulo. presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Perfeito. Doutor Gildo, alguma consideração? Nenhuma, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Encerro os debates. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Encerrando julgamento. Doutora Hilda, então foi anulada a decisão ACO. Muito obrigado por estar aqui com a gente e tenha um bom dia. Muito obrigada a todos, uma boa sessão, bom dia, senhores também. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Próximo processo, relatora doutora Maria Eugênia, nova injeção sob pressão. Doutora Mara. Microfone. Microfone. Só um minutinho, Belmar, só um minutinho, peraí. Ao vivo e a cores a gente tem que se virar nos 30. Só um minutinho que eu já estou aqui providenciando, vendo... Tem imagem, né? Eu vou só editar o relato, porque Ok. tem um pedacinho que está repetido aqui no final do voto. E tem imagem também, né? Peraí, deixa eu ver. Só um minuto, deixa eu ver. A imagem seria, logo depois de o breve relatório, passa ao voto. Então, é mais para... É como voto, tá aqui, ó. Pronto. Salvar e fechar. Deixa eu só editar Uhum. e já registrar, só um minutinho. Ok. Não estou conseguindo. Ai, Deus, que hoje está difícil aqui. Ele não mexe, não vai para lugar nenhum. Deixa eu só ver. Ainda bem que está tendo energia elétrica, né? E isso, sem dúvida. Vamos ver se eu consigo... Tem uns lugares aí em São Paulo que já estão há 2 dias. Eu não estou conseguindo registrar. Eu posso entrar... Pode fazer o seguinte? Podemos passar para o outro? Porque eu vou ter que sair e entrar de novo aqui. Ok. Pode ser? Ok. Já está habilitado o seu para fazer as alterações, tá? Tá. O próximo processo é o relator é o doutor Alexandre, seria sobre tricarnes. Doutor Alexandre, por favor. Já vou fazer o registro. Só um minutinho. Uhum. Pronto, Belmar, já consegui, tá? Ok. Desculpa aí a Sem confusão. problema. Pronto, presidente. Quer seguir adiante com o meu ou terminamos da vaga? Pode prosseguir, doutor, por favor. Tá bom. Bom dia a todos. Aqui é um caso de infração relativa a não pagamento de imposto, apurada por meio de levantamento fiscal. A contribuinte trabalha no Instituto de Comércio de Carnes e derivados e
teve apurada a diferença de valores entre o que ela tinha de recursos financeiros depositados em conta bancária e o movimento do período. Os documentos foram apresentados pela própria contribuinte e, em linhas gerais, ela teve a acusação foi mantida em primeira instância e ela alega, entre outras partes preliminares, né, de nulidade do auto de infração. Matéria de mérito, ela tenta justificar a diferença de valores e eu acho que eu vou direto ao voto. Vamos lá. Conheço o recurso ordinário da contribuinte por preenchidos os requisitos de lei, passando a sua análise. A recorrente é acusada, no único item do AIM, de falta de pagamento de ICMS em decorrência de ter praticado operações de saída de mercadorias tributadas que foram omitidas ao fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal mediante o confronto entre os ingressos de recursos financeiros extraídos de extrato bancário fornecido pela própria recorrente e os documentos fiscais de saída que por ela foram emitidos no mesmo período. De maneira rápida, eu afasto a preliminar de nulidade do AIM, que ela questiona falta de amparo na lei, e eu afirmo aqui que o auto de infração cumpre as regras do artigo 142 do CTN, do artigo 34 da Lei 3457, e ela também questiona a possibilidade de se apurar o imposto por meio de levantamento fiscal, e eu transcrevo aqui o artigo 74, parágrafo 3º da Lei 6374, que justifica o trabalho da maneira como foi realizado pelo fiscal. Eu sigo aqui. O trabalho fiscal cumpriu os requisitos legais, tendo a única acusação do AIM sido descrita com clareza, indicando artigo regulamentar infringido, regra legal da multa aplicada, tudo de acordo com o extenso material probatório que instruiu a auto-infração, devendo ser reputado válido o trabalho fiscal e, em consequência, afastada a preliminar. No mérito, o recorrente alega que a diferença de recursos financeiros apurados pela FR em sua conta bancária decorreria de movimentações financeiras realizadas por outras empresas de sua titularidade. Seria Tricarnes Center Carnes, Quicarnes e Tricarnes Açougue. Isso em decorrência de suposta gestão financeira por ela praticada. Ocorre que as provas produzidas nos autos, tanto pelo FR atuante quanto pela própria recorrente, levam à conclusão de acerto do trabalho fiscal, pois foi constatada por meio de levantamento a falta de pagamento de ICMS em operações de saída de mercadorias tributadas que foram omitidas ao fisco. Do artigo 74A da Lei 6374, é claro, dizendo que presume-se a ocorrência de omissão de operações de prestações de serviço realizadas sem o pagamento de imposto da seguinte hipótese, do item 8, existência de valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o titular regularmente notificado a prestar informações não comprove, mediante documentação hábil, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tais fatos foram apurados, eu sigo no voto, foram apurados por meio de confronto entre os valores depositados em conta bancária e os documentos fiscais de saída das mercadorias por ela emitidos, sendo que a diferença, a maior de ingressos de recursos financeiros em sua conta, confrontada com os documentos de saída, foi considerada como omissão de receita. Importante mencionar que a recorrente sequer produziu provas de suas alegações. Isso porque, nos extratos bancários por ela fornecidos ao FR atuante, não há como identificar os supostos ingressos financeiros que seriam destinados a outras empresas de seu grupo empresarial, muito menos contratos firmados entre referidas empresas que demonstrassem que a diferença de valores apurada pelo fisco seria justificável. Também não se acolhe o questionamento de validade do trabalho fiscal em razão de ter sido utilizada a alíquota de 18% pelo FR atuante, ao elaborar o cálculo do valor do imposto devido. Isso porque, referida alíquota, decorre de previsão legal nos termos em que o imposto for devido, for apurado por meio de levantamento fiscal, conforme a regra do artigo 34.1, combinado com o 74, parágrafos 3º e 4º da Lei 6374, que eu transcrevo a seguir. Assim, entendo que não merece prosperar qualquer dos questionamentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais. Isso porque o trabalho fiscal foi corretamente elaborado pelo FR atuante, devendo ser mantido. A multa, ele questiona a multa e eu mantenho, em razão dos incisos 1 e 2 e 3 do artigo 28 da Lei 3457, não podem ser afastados, e aqui a Selic também, ele questionou a taxa de juros, mas são operações posteriores a 1º de novembro de 2017,
onde já não há mais incidência dos juros da Lei 13.918, de 2009. Então, também não acolho o pedido. Então, em razão desses motivos, eu conheço e nego o provimento do recurso ordinário da contribuinte, mantendo a decisão dos termos que foi proferida. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, doutor Gildo, representação fiscal, alguma consideração? Sim, senhor presidente. Eu queria fazer uma consideração que é um fato destacado na manifestação fiscal do autuante, que é o seguinte: observa-se que o valor total dos ingressos de recursos na conta bancária do autuado é um valor de R$ 4.527.000 e algum pouco mais, é totalmente compatível com a aplicação do IVA setorial, que é de 24,33%, né, sobre o montante de compras do contribuinte no período, que é R$ 3.916.000, o que desmonta a tese elaborada pela defesa de que os ingressos de recursos na sua conta corrente referem-se a operações mercantis realizadas por outras empresas do mesmo grupo. Ou seja, a gente tem aqui uma confirmação dos valores apurados pelo levantamento fiscal quando comparado com o IVA setorial, né? Esses ingressos na conta bancária do contribuinte são totalmente compatíveis com o que deveria ter sido, considerando as compras e considerando o IVA setorial. São só essas observações, senhor presidente. Ok, muito obrigado, doutor Gildo. Doutora Amara, alguma consideração? Nenhuma, acompanho, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Nenhuma consideração, presidente. Eu vou acompanhar o voto. Muito obrigado, eu também acompanho o voto do relator. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora vamos ao processo da doutora Mara. Doutora Mara, tudo certo já? Só um minuto que eu vou abrir o microfone. Tudo certo. Já vou passar ao voto. Só um minutinho. Na verdade, eu já passei esse voto para vocês. É uma infração relativa ao crédito de imposto, porque houve uma acusação de creditamento indevido no montante de 7 milhões, por ter o contribuinte não comprovado a origem dos créditos que foram feitos de transferência entre estabelecimentos, representados aí pela documentação que foi trazida aqui no processo, tá? No seu recurso, a autuada alega, em síntese, que o estabelecimento autuado, que seria... Doutora Mara, me permitam a interrupção. No seu voto aparece repetido o primeiro e o segundo parágrafo. Espera um minutinho, deixa eu ver. Isso. Já Só um dá uma minutinho. olhada antes de ir para o voto. Espera só um minuto, porque eu vou verificar isso. Tá. Primeiro, segundo, terceiro... Tá certo, tá. Eu não sei o que acontece. Deixa eu editar, então. Eu vou cancelar aqui, vou editar. De toda forma, eu vou simplesmente resumir o voto, tá? Porque assim fica mais simples. Exato. São dois estabelecimentos. Um que seria a matriz e outro que seria uma filial. Um dos estabelecimentos foi encerrado e a alegação do contribuinte é que os créditos existentes nesse estabelecimento foram transferidos e que, quando houve o encerramento dessa unidade, ele levou a documentação à fiscalização e houve a fiscalização no fechamento dessa unidade. O problema é que ele não traz absolutamente nenhuma prova disso,
efetivamente o estabelecimento foi fechado, mas não existe nenhuma prova das notas fiscais que deram origem a essa transferência, não existe um documento que foi apresentado. Em tese, o que acontece é que ele só se insurge em preliminares, dizendo que, sobre a territorialidade, que foi lavrado alto, dizendo que não poderia ter sido lavrado pelo posto fiscal que lavrou a OS, o que eu afasto, que, na verdade, já teria havido uma fiscalização e que essa matéria, então, já teria sido verificada, o que também afasto, porque não houve comprovação de que qualquer verificação foi feita, e, além de tudo, se houvesse qualquer tipo de erro, o 149 prevê a possibilidade dessa revisão. Então, quanto aos juros, não é o caso de ser aplicada a súmula 10, porque os fatos são posteriores à edição da lei que aplica a Selic, que começou a regulamentar pela aplicação da Selic, então não há que se falar, e também não é possível a redução de juros da multa em relação ao artigo 527-A, porque há exigência de imposto. Então, eu estou negando provimento ao recurso do contribuinte. Eu só preciso agora só editar aqui o voto, porque ele saiu todo triplicado, não duplicado. Ok. Representação fiscal, doutor Gildo. Nenhuma observação, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Eu acompanho a relatora, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo. Eu acompanho a relatora, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho. Só um minutinho, deixa eu ver. Se tem mais alguma... Não, agora está certo. Só vou confirmar o voto. Aí vai me dizer que, de novo, vai travar isso aqui. Tá difícil. Muita calma. Tá difícil. Vamos ver se saindo da página e voltando, ela volta. Só um minuto. Novamente, nada. Deixa eu ver aqui. Travou. Voltou aqui, vamos ver. Agora mexeu. Aqui já aparece consertado, viu? Só ver se está correto o relato aqui. Aqui já aparece correto. Então, deixa eu ver aqui. Registrar o voto, pronto. Finalmente. Sem problema algum. Bom, encerrando os debates. Quórum. Em votação. Doutor Paulo. Eu cliquei, acho que não foi, daí eu já saí do processo. Já veio. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje e estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo,
Hoje é dia 20 de março de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até uma próxima. Tenham um bom dia. Ailson, por favor, podemos encerrar a live.